Esportes. Nossa live também sendo transmitida na página Fala Araruama, hein? facebook.com/Fala Araruama oficial e na nossa fanpage facebook.com/Costa do Sol FM. Sempre um prazeraço receber você aqui nessa live da Rádio Costa do Sol. Costa do Sol Esportes e meu amigo Fernando Campos já se encontra aqui no estúdio da rádio. Ótima tarde pra você, amigão. Pra você também, amigão. Sandro Dias e amigos ligados na Costa do Sol FM 101.7, a rádio da região dos lagos, hein? Antes de fazer a primeira pergunta de hoje, eu quero só dar uma pincelada. Que jogo foi aquele de ontem, Fernando Campos? É a magia do Fla-Flu. Não tem outra alternativa, carioca, não tem outra resposta. A justificativa é essa, é a magia que exerce o clássico Flamengo e Fluminense, o clássico Fla-Flu. Não tem jeito, parece que o atleta, ele se transforma. É verdade. Parece que o torcedor se transforma, não no intuito da violência, nada disso. Eu digo no intuito justamente da desportividade. Parece que as pessoas crescem com relação ao jogo, isso dentro de campo, o torcedor se empolga. Foi um jogaço, é um negócio espetacular, sem dúvida alguma. Foi sim, a magia do futebol carioca, né? Voltando aí à tona nesse clássico aí maravilhoso do Flamengo e Fluminense. Sempre é um ótimo clássico, né, cara? Fla-Flu é demais. Perfeito. Sesc Rio elimina o Minas, Fernando Campos, e avança para a semifinal da Superliga de Vôlei Masculina. E olha que esse jogo foi em Belo Horizonte, na arena do Minas Tênis Clube. Mesmo assim, o Sesc Rio, que não tem um time, tem um timaço, venceu o bom time do Minas por 3-0. O Minas não é fraco não, viu? Tem um belo time também, só que o Sesc Rio é ainda com mais qualidade, é ainda superior ao bom time do Minas, venceu por 3-0 para não deixar nenhuma margem de dúvida, venceu por 25-19, 25-19 e 25-22. E foi a segunda vitória do Sesc Rio na melhor de 3 sobre o Minas. Se foi a segunda, então não há necessidade da realização de uma terceira partida. Automaticamente o Sesc Rio avança, vai já para as semifinais da Superliga Masculina de Vôlei. E merecidamente, né? Merecidamente. Jogando muito. Bom, o Cruzeiro vence pela Libertadores da América e venceu bem, Fernando Campos. Fala pra gente aí, o que você achou desse jogo aí do Cruzeiro? O Cruzeiro jogou o que se chama no futebol de a conta do chá. Administrou o jogo. Olha que o time regulamento debaixo do braço, é isso que você quer dizer. O time do Deportivo Lara é bom. Ah, mas é o futebol venezuelano, que nada, os caras têm uma boa noção de marcação, saem para o contra-ataque de uma forma muito consciente, não de uma forma afoita, tresloucada. Eu não vou usar aquela frase manjada, hoje em dia não tem mais ninguém bobo no futebol. Isso é uma grande bobagem, que ainda tem muito bobalhão no futebol. Muito bobalhão ainda. Tem muito bobo no futebol. Mas no caso do Deportivo Lara, ao contrário da situação econômica do país, que é um caos total, o futebol só melhora dia a dia a qualidade. Claro que não dá para comparar com o nível dos clubes brasileiros. Mesmo assim, o Deportivo Lara, ele promete que vai dar muito trabalho ainda nessa fase da Libertadores América, né? Nessa chamada fase de grupos. Cruzeiro venceu com um gol do Rodriguinho e um gol do Jadson. Esse do Jadson já foi nos acréscimos no segundo tempo e o Cruzeiro chega agora aos 6 pontos. Esse jogo deveria acontecer há 2 semanas atrás, né? Não aconteceu. É verdade. Pelas razões econômicas, pelos problemas vividos pela Venezuela e, consequentemente, o Cruzeiro chega aos 6 pontos num grupo que tem ainda o Emelec, que é um time do Equador. Emelec significa Empresas Elétricas do Equador, né? É da cidade de Guayaquil e será o próximo compromisso do Cruzeiro jogando contra esse Emelec em Guayaquil no dia 3 de abril. A outra equipe é o time argentino do Huracán, que significa furacão. Tá certo. Jornal afirma que Real Madrid tem 2 bilhões de reais para contratar 3 craques. Quais seriam esses feras aí, Fernando Campos? Olha, a afirmação, tem ideia? A afirmação nem foi de um jornal espanhol. O curioso é isso. A afirmação foi de um jornal francês, o L'Equipe. É mesmo, hein? É. O jornal L'Equipe é que veio com essa informação, divulgou a informação no dia de hoje. Soltou essa aí. Tá no jornal, edição de hoje, o jornal L'Equipe, um jornal francês, na edição de hoje, dizendo que o Real Madrid tem 2 bilhões de reais para investir em 3 jogadores apenas. Olha a fortuna. Seria o Hazard do Chelsea, né, jogador que é belga, o Pogba, excelente Pogba do Manchester United, fera. E o Mbappé, jogador francês,
inglês que defende a equipe do Paris Saint-Germain. Agora, com isso, nenhum brasileiro na lista? Nenhum brasileiro na lista. Eu cheguei a pensar, falei, caramba, Neymar tá nessa, que nada, é Mbappé que tá nessa. Aí tem um outro detalhe, isso também pode custar a saída de alguns jogadores do Real Madrid. Um deles custou uma baba, como se diz no futebol, o Gareth Bale, né? Ele pode deixar o time com direção ao futebol inglês, principalmente. Essa é a grande realidade. Ele pode não continuar mais defendendo o Real Madrid para sobrar espaço, para sobrar grana, etc, etc, etc. Sim. Bom, vamos então voltar aqui pro Brasil, vamos falar agora de Bangu, né? Bangu estende contrato de jogadores até o fim do Carioca, Fernando Campos. E por que isso? Fala pra gente. Todo clube que tem um orçamento pequeno, vamos colocar dessa forma, né? Sim. Como é o caso do Bangu e de tantas outras equipes. Né? Times que vivem uma dificuldade financeira muito grande. Se a gente vê os chamados grandes vivendo uma dificuldade financeira terrível, imagine como é para um clube de menor investimento, que tem um orçamento menor, como é o caso do Bangu. E os times normalmente, o que acontece? Eles fazem um planejamento até o término da primeira fase do campeonato, ou seja, Taça Guanabara, Taça Rio, essas duas taças, né? Acreditando que normalmente os favoritos são os grandes, que eles não vão passar. Só que o Bangu fez uma campanha espetacular, irrepreensível. Surpreendente. Tem um time bom, né? E consequentemente, jogadores precisavam agora de uma renovação de contrato, ainda que uma renovação pequena, só até o término do campeonato. E aí o Bangu resolveu a parada com o goleiro Jefferson, com o lateral direito Kelvin, com o zagueiro Glauber, segurando os caras, o volante, né, Josiel, com os meias Cho e Robinho, com os atacantes Sanderson Lessa, Alex, Bruno e Felipe Adão, e por aí vai. Então é uma preocupação correta da diretoria do Bangu. Já no Vasco da Gama, a grande preocupação para o jogo de hoje, 9:30 da noite, no Maracanã, é com relação à pontaria do ataque vascaíno. É, né? Mesmo, é? O time vascaíno no último jogo, né, a pontaria foi um negócio assim absurdo, né? Caótico. É uma das preocupações do técnico Alberto Valentim para a partida de logo mais. De qualquer forma, o ataque confirmado com o Thiago Reis, o Rossi e o Marrone. Agora é bacana, né? Voltando aí a falar sobre o Bangu, em relação a manter os seus jogadores, o elenco, né? É aquele ditado, né? Time que tá ganhando não se mexe. Não é verdade? Exatamente, é por aí. É, por aí. Então tá bom, fera Fernando Campos, grande mano, próxima edição do Costa Sol Esportes. Logo mais às 7 da noite com o mano Paulo Giovanni. Tá certo, um abração pra você aí, Fernando Campos, ótima tarde de quinta-feira. Pra você também, os nossos amigos ligados na 101.7, Rádio Costa do Sol, a rádio da região dos lagos. Valeu, vamos lá! Você ouviu? Costa do Sol FM Esporte. Costa do Sol FM 101.7.